Se não tiver plateia, não faz. Boa noite a todos. Boa noite. Com ânimo, gente. Hoje é sexta-feira, um dia maravilhoso que tivemos. Vamos ter uma noite mais maravilhosa ainda. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, vocês me deixaram mais feliz agora. A gente vai pedir para que aqueles que puderem desligar os seus celulares, que o façam, quem não puder desligar, mas que deixem no modo silencioso, porque essa moça que vai falar para nós aqui, ela é muito exigente. Se fizer um barulho no celular, ela apaga. Não estou brincando, ela é maravilhosa. Que bom, né, que a gente já está harmonizado com o trabalho da nossa Simone Peretta. E que bom que nós podemos estar aqui numa sexta-feira, podermos estudar um pouquinho esse Evangelho maravilhoso de Jesus. E aproveitando essa harmonização que nós já estamos tendo, nós vamos mais uma vez rogar a Deus, rogar a Jesus e a essa espiritualidade maravilhosa que estejam junto de nós, e com a maior certeza eles estão. E que nós possamos nos fazer merecedores desta grande dádiva que recebemos a todo instante. Assim, pedimos ao mentor espiritual das nossas palestras doutrinárias para juntos darmos por aberto o nosso trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje. Muito, muito obrigado pela grande oportunidade. Que assim seja. E hoje nós temos o prazer de trazer lá de Canoas, então, a dona Elmira Pelufo, que vai nos falar sobre Kardec. Jesus, Kardec, é a ordem, né? Jesus, Kardec e nós. A Elmira é da Casa Fraternidade, da cidade de Canoas, e vem nos trazer, então, esse trabalho para nós. Por favor. A Elmira vai falar para nós durante meia hora e a gente fica muito feliz por ela ter aceitado o convite. Nós conversamos um dia que ela veio fazer um seminário numa casa espírita ali do Parque Florido, e ela está aqui hoje conosco. Graças a Deus. Obrigado, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria, que satisfação voltar, né? Porque fazia tempo que a gente não vinha aqui. E principalmente termos a oportunidade de voltar, né? Isso aí é muito importante. Então, como o nosso irmão disse, a gente trouxe esse tema que o nosso irmão havia nos pedido, que nós possamos assim analisar aquele tempo que Jesus esteve aqui conosco, né? E eu sempre falo, né, irmãos, que a gente não se dá conta, mas provavelmente nós estávamos lá naquela época, né? E agora nós estamos aqui tentando juntar as pedrinhas que nós atiramos no Cristo, né? E então a gente está fazendo um trabalhinho assim devagarinho, bem simples, mas tentando ver se a gente hoje se dá conta do que a gente fez ontem, né? Então, falando de Jesus, nós sabemos da importância que Jesus teve para a humanidade, porque quando ele aqui veio até nós, foi uma coisa tão linda, que ele nos mostrou o que é a humildade, o que é a simplicidade, o que é o amor, o que é o desprendimento, o que é a caridade e o que é verdadeiramente a fraternidade entre nós. E nós estamos tentando, não digo que as demais religiões não tenham também essa intenção, né? Mas a gente está tentando no dai de graça o que de graça recebestes. E nós estamos fazendo essa caminhada já há algum tempo, meus irmãos, e a gente percebe que a vinda de Jesus aqui, quando ele veio, ele chegou e deu a impressão assim, ó, que ele queria reformular tudo.
Mas, na verdade, o que ele trouxe-nos para nós foi uma visão diferente do que era os 10 mandamentos de Moisés. O que ele fez? Ele conseguiu condensar de 10 mandamentos, que a gente não fazia nenhum naquela época, não é? Ele condensou em 2 mandamentos, nos dizendo tudo que os 10 diziam. Não é? Então, Jesus fez essa reformulação de forma que nós possamos entender este postulado e essa posição dele diante de nós terráqueos, que naquela época, meus irmãos, era difícil. Tanto era tão difícil que ele sabia da nossa dificuldade. E por que ele falou por parábolas? Justamente para que nós nos dessemos conta daquelas historietas que ele foi nos contando e nós fôssemos adaptando para a nossa vida cotidiana. Porém, meus irmãos, nós também não cumprimos o que Moisés disse e hoje estamos, graças a Deus, né? Estamos diante de uma outra visão que não é mais aquela visão que nós tínhamos no passado. Que há poucos anos atrás, nós podemos assim dizer, nós não podíamos abrir uma casa espírita e botar uma placa lá na frente que era uma casa espírita. Então vejam os passos que nós fomos dando nessas nossas indas e vindas. Nós fomos aprendendo e fomos trabalhando de tal forma com aquilo que Jesus nos trouxe há 2000 anos e nós ainda não entendemos. Isso que é o pior. Há 2000 anos e nós ainda estamos em passinho de tartaruga, não é assim? Então, meus irmãos, Jesus não nos deu absolutamente nenhum momento nos castigou, não é verdade? Ele nos libertou das nossas amarras com os ensinos dele, porque nós nos amarramos. Então por isso que nós temos dificuldade, e algumas crenças ainda nos amarram mais ainda, dizendo que Jesus vai nos punir, não é assim? Não, ele nos libertou de nós mesmos, nos mostrou o caminho para nos libertar de nós mesmos. Vejamos que conceito nós tínhamos até então do Cristo. E que agora não, agora nós estamos vendo de outra forma. Então, meus irmãos, Jesus veio para trazer-nos a lei de Deus e para que nós pudéssemos cumpri-la. Através do que? Desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens da época. Porque imaginemos nós, se agora a gente ainda está devagar, imaginemos há 2000 anos, né? Imaginamos como é que nós estávamos. Então eu tenho uma sobrinha neta que ela é muito calma, né? E eu digo para ela assim: hoje tu estás em passo de lesma ou de tartaruga. Não é mais ou menos assim que nós estamos andando? Até então, parece que a gente vai no embalo da lesma ou da tartaruga, devagar, para não nos comprometermos. Não é isso? Às vezes a gente vai devagar porque a gente não quer se comprometer. Mas o mais importante, meus irmãos, é nós nos darmos conta que para o homem, Jesus é o tipo, o modelo mais perfeito que teve aqui na Terra. Existem algumas crenças que não são cristãs e que dizem que não é. Para nós que somos cristãos, ele é o modelo. Não é verdade, irmão? Então, se nós praticarmos essa lei de amor que o Cristo tão bem nos trouxe, nós vamos perceber o quê? Os nossos caminhos serão diferentes do que até então nós estamos trilhando. Nós vamos ser diferentes não no sentido de querermos ser mais ou ser menos do que alguém, não podemos, não, nós vamos cumprir com este caminho, procurando em cada momento que nos deparamos com a dor, com o sofrimento, levarmos o lenitivo
se não é da cura de uma palavra de incentivo? Porque foi isso que Jesus fez, não foi? Todo o seu momento aqui, toda a sua pregação aqui foi em benefício do seu próximo. Jesus tinha uma autoridade moral. Vocês lembram aquela passagem quando os discípulos, aquele menino foi chegado a ele e que não conseguiram expulsar os demônios, e os discípulos disseram: Senhor, nós não conseguimos, não podemos. E o que foi dito? Há homens de pouca fé. Justamente porque a nossa fé, meus irmãos, ela é muito balançada, não é mais ou menos assim? A gente parece até que tem fé, mas na hora de provar o que eu posso fazer, é diferente, né? A gente balança e acha, não, eu não tenho condições. E às vezes quando a gente está num grupo maior assim, que tem alguém que a gente note que é mais capaz, vai lá para fulana, não é assim? A gente manda para outro, por quê? Porque a gente quer despachar. A gente não se sente, mas irmãos, e cadê a nossa fé? Há homens de pouca fé, por isso Cristo disse. Então, o que eu faço, vós também podeis fazer, não foi isso? Então, irmãos, é tão lindo quando a gente começa a puxar este fio da meada e nos damos conta, Jesus nos deu tudo o que nós precisávamos. Basta nós querermos. Mas como nós sabemos que o irmão disse que é às 8 horas que eu tenho que terminar, né? E eu sou obediente, porque senão nunca mais ele me chama. Eu vou cumprir, né, meus queridos? Então, aqui, agora nós vamos falar de Kardec. Kardec é aquele homem. Essa semana já é a quinta vez que nós estamos falando um pouquinho de Kardec, né? Vai ser bem pouquinho. Porque dia 3 foi o aniversário dele, né, de nascimento. Este homem que já vinha sendo preparado de várias encarnações para aqui chegar e nos trazer esses esclarecimentos com tanta clareza da doutrina dos espíritos, ele foi aquele enviado. Mas o que me chama mais atenção, que ele, quando disse ao Espírito da Verdade, que ele não se achava capaz para tal trabalho, o que o Espírito da Verdade disse a ele? Olha só, o trabalho é seu, mas faça-o. Mas se você não fizer a contento, outro o substituirá. O que significa isso, meus irmãos? Então, tu não quer fazer? Tu não fez bem feito? Outro vai te substituir. Porque, é claro, é isso aí na lei da vida, não é assim? Nós não podemos deixar as coisas acontecendo. Por que às vezes acontecem algumas coisas, alguns tumultos em qualquer lugar que nós estivermos? Porque sempre tem uma Elmira lá, né, que se acha. Então a gente de repente sai do foco e o outro entra e vai fazer as coisas de outra forma, mais calmo, mais tranquilo, com mais lucidez espiritual. Foi o caso de Kardec. Kardec não tinha? Tinha. Ele deu cabo do seu trabalho. Ele conseguiu nos trazer, meus irmãos, as obras básicas da codificação. Elas são estudadas aonde que a gente vai por aí. Sempre tem alguém de todas as religiões. De todas as religiões. Porque nós tivemos um passeio que a gente fez, numa viagem que a gente fez, e chegamos lá e fomos até um determinado lugar, e a pessoa dessa crença X disse assim: eu me identifico muitíssimo com as obras básicas do Allan Kardec. E faz uma pregação totalmente diferente, mas se identifica. O que significa isso, meus irmãos? Significa que as obras de Kardec, elas realmente trazem, elas tiram o homem da escuridão espiritual. Faz com que o homem desperte para o seu verdadeiro eu. Porque até então nós estamos assim, ofuscados, não é? A gente, será que é? Mas será? Uma senhora falou para mim, mas
será que os meus mortos, ela falou, os mortos eram dela, não eram meus. Será que os meus mortos poderão vir falar comigo? Bem assim ela disse. Eu disse, olha, se a senhora der essa possibilidade, se a senhora tiver mediunidade, eles poderão vir falar com a senhora ou alguém, né? Um médium, etc, etc. Isso eu não posso lhe garantir. Nem se vão vir e nem quando vão vir, não é? E ainda eu brinquei com ela, porque o Chico sempre diz que o telefone toca de lá para cá. Nós podemos ligar o tempo todo daqui para lá e não termos conexão, não é? O Wi-Fi não está funcionando, né? Mas às vezes o que acontece? O que acontece? Eles nos mandam os recadinhos, nas entrelinhas, não é assim? Nos mandam os recadinhos, irmãos. E é uma coisa impressionante quando a gente se dá conta que nós não estamos sozinhos aqui em nenhum momento de nossa vida. Sempre há um espírito amigo, alguém que queira o nosso bem, que queira a nossa evolução, que está conosco. Eu estou com uma amiguinha de 87 anos, foi trabalhadora da nossa casa, aí ela foi para uma casa mais perto da dela, agora, e ela está no hospital. E ontem, porque ela não estava recebendo visita, e ontem dois colegas foram lá visitá-la. Chegaram lá, ela estava saindo da UTI e indo para o quarto. E aí eles chegaram preocupadíssimos com ela. E ela disse assim, ai, pra que essas caras? Eu não morri ainda. Ela falou para eles, vão melhorar o astral, vocês vieram me visitar ou vieram me enterrar? Aí os dois ficaram meio assim, né? E ela disse, não, eu tenho uma piada nova para contar para vocês. Olha, saindo da UTI, contando piada. E aí diz que tinha mais 2 pessoas no quarto com ela, aí diz que todo mundo ria. E aí diz que, como ela tinha acabado de sair da UTI, né? Então diz que passou uma técnica e disse assim, ó pessoal, daí uma das colegas que estava junto disse assim, quem está puxando o cordão aqui é ela. É ela que está puxando o cordão. Então, para nós vermos como quem somos nós? Não somos um espírito que estamos, neste momento, revestido de um corpo? E que, daqui mais uns dias, nós vamos deixar esse corpo? E vamos continuar sendo nós espírito? Não é isso? Então por que nós ainda temos tanta dificuldade, meus irmãos, de entender uma doutrina tão clara e que nos tira o véu que até então cobriu os nossos olhos e nos levanta este véu e nos mostra a nós o que somos na verdade? Não somos aquele pó que vai ficar lá no túmulo e que um belo dia vai desaparecer. Graças a Deus que agora estão queimando para melhorar, né, as coisas, né? A cremação é uma ótima, porque daí não tem nada, não tem cemitério, não tem nada disso, não é? Eu já estou pagando, sabe como é que é? Porque dizem assim, é muito caro, é muito caro. Então eu já estou pagando para não dar despesa, não é verdade? E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Porque a gente não sabe se na hora os nossos filhos vão ter dinheiro para pagar. Então, irmãos, nós hoje já encaramos de uma outra forma, né? E eu sempre falo assim, por favor, não me botem uma roupa que preste. As que prestem, deem para quem precisa, não é? Bota um paninho lá em cima e acabou. Não vai ficar nada, não é assim? Não vai ficar nada. Este corpo, enquanto eu estiver revestida dele, eu preciso dele. Depois que eu me for, eu não preciso mais, não é assim? E Kardec nos deixou este legado, meus irmãos, para nós não acharmos, ai, meu filho, tem uma amiga que está sofrendo, porque o filho dela desencarnou. A gente sabe que é difícil. A separação é difícil. Mas nós temos que ir lidando com essa realidade, porque nós não podemos mais fugir dessa realidade. Nós somos um espírito usando este corpo, mas eu quero continuar, não quero continuar? E claro, nós vamos continuar. E ainda além de tudo, vamos voltar no corpício novo, não é assim? Novinho em folha, para começar tudo de novo.
E as pessoas dizem assim, é castigo de Deus. Que nada, é a bondade divina que nos faz nós voltarmos e reinsetar tudo de novo, não é? Aquela caminhada linda que nós vamos fazer, dando trabalho para nossa mãezinha, para o nosso paizinho, e eles correm, querem nos dar o de melhor. Não precisa tanta bobagem, não é assim? Não precisa. Eu tinha uma amiga que a neta dela ia nascer e ela comprou o carrinho mais luxuoso. Para quê? A criança não vai usar para sempre carrinho, né? Para quê? Compra lá um que dê para embalar a criança e pronto, né? Ajuda o teu próximo às vezes, que tu às vezes é suvina com o teu próximo e é o teu próximo que faz o teu caminho, não é o teu filho muitas vezes. Porque olha aqui, ó, se fosse assim, as clínicas geriátricas não estavam lotadas. Essa semana eu fui em 3. Fui visitar uma madrinha, fui visitar uma amiga e fui visitar uma senhora que o esposo dela trabalhou com o meu pai. E hoje o filho dela trabalha no nosso centro espírita. E fui lá visitar. Claro que ela está fora da casinha, ela não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem ela é, não é assim? A minha tia também, amanhã eu vou visitar a minha tia. Ela está num asilo lá em Porto Alegre, lá no Menino Deus. Ela tanto faz se chegarem parente ou se não chegarem para ela, tanto faz. Mas nós sabemos, não é esse o nosso trabalho? É de nós irmos levar o quê? Abraçar, beijar, saber que alguém está ali naquele momento, encostando o rosto naquele ser. Tá feinha? Claro, quem é que fica bonito depois de velho? Não é verdade? Todos nós ficamos feinhos depois de velho. Ficamos desajeitadinhos, não é assim? Desbotado, né? Mas a vida continua. Estamos ainda na carne, precisamos, não é assim? Esse dia alguém disse pra mim, não vai pintar esse cabelo? Ai, parece relaxado, com esse cabelo meio branco, meio não sei o quê. Eu disse, não, ele tá limpinho. Se acharem que ele tá limpinho, não é assim? Deixa assim, porque eu me sinto bem com ele assim, não é verdade, irmãzinha lá? Né? É isso aí, a gente se sente bem assim, branquinha. Se alguém acha melhor para o seu visual passar uma tintinha, passe, não é assim? Nós temos liberdade. Então vamos botar tintinha. Se a gente se sente bem assim, vamos lá. Então, meus queridos, nós estamos fazendo exatamente o que aqui na Terra? Olha só. O que nós, que já estamos aqui dentro do centro espírita, quando Jesus pronunciou aquela palavra, a quem muito foi dado, muito será pedido. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Pior é que é, né? E quantas vezes a gente se faz ouvido de mofa, né? Por isso que Jesus ainda ressaltou, olhem quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque às vezes a gente faz que não ouve e faz que não vê. Então, irmãos, na verdade, o nosso trabalho é de formiguinha, sim. E o Evangelho, principalmente no capítulo 17, ali nos fala, quando ele diz assim, aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar, as fibras nos outros se conservam inertes. Então nós sentimos a dor, sentimos a necessidade para nós não ficarmos inertes à dor do nosso próximo. Então nós sentindo a dor em nós vamos saber que o nosso próximo também sente, que as nossas crianças sentem. Agora mesmo, tem uma sobrinha que trabalha no hospital. Imaginem uma criança de 5 anos ter que tirar as 2 mamas porque estava com câncer nas 2 mamas, uma criança de 5 anos. Então nós olhamos assim, mas que judiaria! E ela partiu. Ela veio num resgate curto, né? E ela foi em tenra idade. É difícil para os pais aceitarem quando eles não compreendem, mas quando os pais têm um pouquinho de lucidez espiritual,
eles fizeram um trabalho lindo, dando oportunidade para esse espírito reencarnar. É difícil da gente entender, né? Mas vejam a oportunidade desse espírito vir cumprir aquele pequeno ciclo e ir embora, e eles continuarem a vida dele, porque são um casal bem novo e poderão ter outros filhos. Ou ela, quem sabe, em outra situação, até voltar. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos quem vai, quem fica e quem já voltou. Às vezes a gente está chorando. Hoje, que é a hora que a nossa irmã estava fazendo as irradiações aqui, me veio bem claro na minha mente quantos que nós estamos orando que já estão lá como na figura de nosso neto. Agora, por exemplo, o meu sobrinho bisneto que nasceu agora, provavelmente, eu acho que pelo jeito que ele me olha, ele deve estar me recriminando por alguma coisa, ele deve me conhecer muito bem, não é? A gente não tem às vezes essa impressão assim, é uma coisa impressionante de se ver aquela criança, e ele olha para mim e já começa a rir, parece que ele está debochando. É uma coisa linda de se ver. Por quê? Porque nós sabemos, meus irmãos, que eles voltam às vezes, e às vezes eles precisam voltar logo. Eles não podem esperar muito para voltar. Apesar da fila, é enorme a fila, né? Dos que estão para reencarnar. Mas o que é mais importante? É nós darmos a oportunidade. Então aqui, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, meus irmãos, às vezes nós estamos aqui, nós somos uma família. Nós estamos aqui e às vezes tem alguém da família da gente que diz assim, principalmente a gente que já está trabalhando há um certo tempo na doutrina, mas tu não sai da casa espírita, não é assim que o pessoal nos diz? Tu não sai lá da casa espírita. Eu disse, cada um sabe das suas dívidas, não é assim? Cada um sabe das suas dívidas. E um dia uma amiga nossa pegou e falou assim para mim, eu tô com dificuldade de vir, porque meu marido acha que eu venho para o centro espírita 3 vezes por semana, é muito. Aí o marido foi assistir uma palestra. E eu cheguei nele e disse assim, irmão, vocês nasceram juntos, o senhor e a sua esposa? Ele falou assim, não, nós temos 10 anos de diferença, eu sou mais velho que ela. Eu disse, então o senhor devia ajudar ela. Mas por quê? Em que sentido? Eu disse, porque o senhor não quer que ela venha tantos dias no centro espírita? O senhor conhece a dívida que ela tem? Ele olhou para mim e disse assim, não, eu não sei nada. E a sua, o senhor sabe? Também não. Eu disse, então deixa ela fazer o trabalho dela. Já pensou quando o senhor tiver que prestar contas e dizer assim, ela podia estar mais evoluída, ela podia ter te ajudado muito mais, mas tu trancou o caminho dela? Olha, irmãos, e é bem assim, a gente vê, né? Homens assim ainda, sabe? Irmãos, hoje nós estamos mulher, amanhã nós seremos homem. Não é assim? Numa outra encarnação depende da nossa necessidade ou vice-versa. Tudo vai depender da necessidade que nós tivermos de aqui nos adiantar um pouquinho mais. Então vem na figura tal, vem na figura tal. Vejam a importância de nós sabermos nos colocar. E a doutrina espírita, ela é tão clara nesse sentido, porque ela nos abre os horizontes da mente. Nós não ficamos mais com a nossa mente tão acanhada como éramos no passado. E hoje a gente precisa dizer, meus irmãos, algumas coisas, porque as pessoas têm ouvidos para ouvir e têm olhos de ver, mas elas não querem se certificar se está certo ou se está errado. Por isso que às vezes a gente tem que dizer, às vezes a gente vem aqui em cima e a gente se passa até assim, sabe? Mas como é chata, né? Dizendo certas coisas, não é verdade? Mas irmãos, é a nossa realidade. A gente que faz atendimento fraterno, a gente ouve cada aberração, não é verdade? Filho proibindo mãe. Mãe, tu tá muito velha. Sabe quantos anos tinha a minha amiga quando o filho dela disse que ela estava muito velha para ir pro centro espírita de noite? 56 anos. Minha Gílio com 56. Imagina. Quem é que ia me segurar? Agora o irmão perguntou se eu vim sozinha. Claro que sim. Eu venho bem ligeirinha aqui por dentro, né? Então, qual é o problema? Fui para 2 irmãos sozinha.
vou para lá, para Montenegro, sabe? Não tem, é o tal negócio, a gente precisa, tem que ir. E vamos lá, e graças a Deus nunca aconteceu nada. Me lembro que eu fui fazer um seminário em, como é que era o nome? Três Coroas. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, ficou 4 coroas, né? Eram 3, cheguei lá, ficou 4. Aí saí de lá 10 para meia-noite. Quando eu cheguei em casa, meu filho, mãe, senhora, eu estava preocupada. Eu disse, preocupada com o quê? Quando a gente morre, a primeira coisa é avisar, não é verdade? Todo mundo descobre onde que a gente mora, descobre um telefone de alguém. Estou aqui inteira. Então, irmãos, o negócio é o seguinte. Olha o que diz assim. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. Vejam só. E nisso também nós encontraremos a satisfação de servir ao próximo. Quando nós estendemos as mãos para auxiliar alguém, não importa se as nossas mãos estejam vazias, mas o nosso coração está cheio de boa vontade. Às vezes a gente não tem um pão para oferecer, mas a gente tem um pensamento, porque às vezes a gente fica meio tímido diante da dor do nosso próximo e a gente não sabe nem o que vai dizer. Mas então eleva o teu pensamento e diz assim, que na próxima casa que ele chegue, ele encontre o que ele precisa. Nós já estamos neste momento distribuindo algo que ele necessita, mesmo que nós não tenhamos naquele dia nem para nós. Então, meus irmãos, nós que aqui estamos, nós sabemos do trabalhinho pequenino que nós vamos fazendo, mas o importante é que não venhamos a parar na estrada, no caminho e achar que eu não posso mais. Essa irmã que eu disse que saiu da UTI, ela deu-nos um exemplo. Os 87 anos ela mora sozinha, doente, está vencendo o 3º câncer e agora deu um infarto. Então são essas pequenas coisas. Ela mora sozinha. Ela tinha 2 filhas desencarnaram, o esposo desencarnou e ela está lá, feliz da vida. Se eu dissesse para vocês que no carnaval ela desfilou e ganhou da 3ª idade, e aí, te mete, né? Te mete para essa gente. São essas pequenas coisas, meus irmãos, que a gente está trazendo e vou dizer que todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas estamos procurando nos melhorar, não é verdade? O que nós vamos fazer aqui hoje? Um veio buscar o passe, né? Nem entendeu direito ainda. O outro já sabe por que ele está aqui, porque ele veio para orar, ele veio para se melhorar, ele veio para acalmar a sua ansiedade, a sua depressão, a sua dor, os seus padecimentos, a falta de necessidade dentro do lar. Mas quando a gente tem fé, a gente ora e as coisas acontecem. Irmão, tu me dá um segundinho que eu vou contar bem ligeirinho. Nós fizemos uma campanha agora para os nossos irmãos lá, né, do Vale do Taquari. E conseguimos, meu filho levou, ele e o amigo dele foram levar, porque eu tinha uma palestra, eu não pude ir. Eu tinha uma palestra de tarde. Eles levaram para lá. Eles chegaram numa casa de pessoas de bem, assim, a casa muito boa a casa. Estava tudo limpinho. Mas eles não tinham um talher se eles fossem comer alguma coisa dentro de casa. Um talher. A enxurrada veio e levou tudo, aquela casa enorme, vazia, vazia, vazia. A senhora disse para eles o seguinte: eu só não me matei porque eu vi a solidariedade das pessoas preocupadas conosco. Eles foram em Mussum e foram em Roca Salles. Isso aconteceu em Roca Salles. Então, meus irmãos, nós passamos a nos dar conta o que é tu ter as tuas coisinhas. Aquele que já tem pouco até se conforma mais.
Mas aquele que tem mais, quando vê assim, tudo, diz que, sabe, meu filho é meio emotivo, daí ele disse que pensou assim, mãe, eu tinha vontade de sair correndo de lá quando eu vi aquela senhora, sabe, com aquela fisionomia assim, cansada, abatida, mas a gente teve força para continuar, porque as pessoas que aqui chegaram também tiveram força de tirar delas e trazer para nós. Então, meus irmãos, por isso que a doutrina dos Espíritos nos diz, fora da caridade não há salvação. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses ensinos do Mestre, esses ensinos que Kardec veio reforçar, e nós, como espíritas, nós devemos trazê-los diante de nossa mente, diante de nossos olhos, diante de nossos ouvidos, para que nós possamos colocá-los em execução. E que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, nos dando sempre força, coragem, fé e certeza. A vida continua. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigado, nós. Nós vamos pedir para a Elmira fazer a nossa prece de paz espiritual. Olha, sabemos nós que diante de cada um de nós vai estar aquele irmão espiritual, colocando em nós aquelas energias maravilhosas durante um período que a nossa irmã vai fazer a nossa prece do passe espiritual. Queridos irmãos, que cada um de nós possamos nos voltar nestes momentos, nossos pensamentos e sentimentos. Se acharmos melhor fechar os olhos, cada um sabe como é que se concentra da melhor forma possível. E vamos rogar do fundo de nossos corações a esse Mestre amado, a essa pleide de amigos espirituais, que sabemos que estão aqui conosco nestes momentos e que sabem das nossas necessidades e que nesses instantes possam prover as nossas necessidades e dificuldades, abrandar nossos corações, aliviar nossas almas, nos libertar das amarras, do jugo espiritual dos irmãos que ainda, muitas vezes, tendem a nos perturbar. Mas envolve-nos, Mestre amados, nos teus eflúvios divinos desse laboratório espiritual, aonde tu tens a essência da vida para cada um de nós, nos trazendo o lenitivo da paz, da luz, da sabedoria, para que possamos, cada dia que passa, olhar para os nossos irmãos e nos identificarmos com a sua dor e procurarmos, dentro das nossas condições, auxiliá-los. Envolve-nos, ó Pai, nestes momentos, para que ao sairmos deste recinto, possamos levar nossas energias renovadas para mais uma semana que vai extinguindo-se e a próxima está logo chegando. Que tenhamos fé, sabedoria e amor em nossos corações para enfrentarmos tudo que vier nos nossos caminhos, mas que ergamos nossa cabeça. Quanto mais alto nossa cabeça estiver, mais estaremos conectados com as forças do bem, da paz e da luz. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos e as vibrações de amor que se fazem neste recinto. Aurimos, Senhor, essas energias e saiamos todos na Tua paz e na Tua luz. E que assim seja, Senhor. Obrigado. Eu que agradeço. E eu queria dizer que
na terça-feira, que tinha o Leon Denis de aniversário, o Allan Kardec de aniversário, tinha o Tonho lá também de aniversário. Mas, meus parabéns a todos, né? Os que nós estamos vendo e os que nós não estamos vendo também, né? Mas que bom, que Deus abençoe, né? Queridos, aquela moça ali, que é a nossa comandante, vai vir aqui agora e